mas uma situação absolutamente peculiar, né? Então, sim, é isso aí. Bom, boa noite a todos. Estamos aqui no Hospital Novo Atibaia. Vamos fazer uma live agora com o Dr. Evandro, né? Da cardiologia, coordenador da cardiologia, da hemodinâmica aqui do Hospital Novo, né? E queria agradecer a todos que estão aí presentes, né? Nos prestigiando, e agradecer a diretoria do hospital que nos permite esse momento, a Jéssica que está aqui com a gente, dando apoio, a Yara, o Fabrício, né? E a gente está aqui para começar assim, o tema educação em saúde aqui na rede social do Hospital Novo. Já começou semana passada, né, com a excelente, brilhante participação da enfermeira Ellen, do SIH, falando das máscaras, do histórico, os tipos de máscaras que nós temos, né? E eu acho que esse assunto máscara aí todos já estão meio careca de saber a importância de usar, como usar, e é importante dar um reforço aqui. E a gente optou por trazer o Dr. Evandro aqui nesse momento, né? Agradecer a presença dele aí, a disponibilidade de tempo, porque a gente percebeu uma demanda muito grande de informação na área de cardiologia, né? Um medo muito grande dos pacientes portadores de doenças cardiológicas, né? Procurarem atendimento, segmento aqui no hospital, né? E a gente achou importante aqui trazermos o Evandro. Agradeço muito a sua presença aí, Evandro, né? Nessa quarta-feira aí, no meio da correria aí, entre um cateterismo e outro aí, tirando você, né? A toque de caixa aí do serviço para vir aqui esclarecer essas dúvidas. Obrigado pela presença, viu? Bom, eu que agradeço, né? A gente já vem há um tempo conversando sobre isso, da importância de se esclarecer para a população. Existe muita desinformação, então a gente precisa fortemente esclarecer os riscos, deixar tudo às claras, para que não haja um pior quadro com piores consequências para todos. Por isso, eu agradeço também muito ao hospital de ter atendido essa demanda de esclarecimento e ao honroso convite de estar aqui com vocês. E vamos falar especificamente de pacientes cardiológicos ou cardiovasculares nesse cenário atual de pandemia. Ótimo. Eu gostaria também de reforçar, pessoal, que nós vamos estar recebendo perguntas aí de vocês, né? Vocês podem fazer perguntas, a Jéssica está aqui trazendo para a gente. Porque a intenção é interagir mesmo com vocês, é um canal que existe para isso, né? E temos que fazer valer, né? A gente tem que ajudar aí com as dúvidas, e a gente tem um tempo previsto aqui para estar nesse bate-papo, e através dos nossos canais sociais, as perguntas que a gente não conseguir responder, a gente vai enviar mais para frente a resposta aí com a participação do Dr. Evandro, tá bom? Então, Evandro, para começar aqui, né? A gente já selecionou aí as dúvidas maiores. A pergunta, afinal, estão morrendo mais pacientes de doença cardíaca agora na pandemia? Sim, infelizmente sim, e essa é justamente a grande preocupação. Como eu falei, a gente vive uma era de muita desinformação. O paciente cardiológico acaba que, por ser portador de uma doença crônica, ele é mais inseguro, mais preocupado, né, por ter uma doença, vamos dizer assim, num órgão tão importante e tão nobre. A mortalidade por doença cardiovascular já é a principal causa há muitos anos, né, não só aqui no Brasil, como em vários países do mundo, representando cerca de 1/3 do total de mortalidade no país por ano. Só para vocês terem uma ideia de grandeza, o outro terço é correspondido por as outras 3 causas, né, que seria doenças, neoplasia, né, todos os tipos de câncer, mortes violentas, trânsito, homicídio, violência em geral, que são consideradas como causas externas, e a parte de doenças respiratórias. E o outro terço, todas as outras patologias. Então, a doença cardiovascular sempre teve uma importância muito grande. Nesse tempo de pandemia, que é uma situação totalmente nova para todos, esse risco aumentou e essa mortalidade vai com certeza aparecer nas estatísticas no futuro desse ano de 2020.
E quais as causas? Por que é que um paciente que tem doença cardiovascular, e vamos entender doença cardiovascular como doença do coração e doença de todo o aparelho circulatório, ou seja, tem uma distribuição em todo o organismo. Essas pessoas vai ter uma mortalidade aumentada, principalmente por dois motivos. Em primeiro lugar, pela desinformação, pela ansiedade, pelas informações encontradas em vários níveis, em várias esferas, gera uma situação de pânico. As pessoas acham que ir ao hospital é igual a se contaminar, é igual a contrair Covid, e isso não é verdadeiro. Os sistemas de saúde foram fechados a parte de consultas eletivas, já está começando agora a voltar com um distanciamento, um tempo maior entre as consultas, mas os sistemas de saúde, a parte emergencial, nunca fecharam. E as pessoas simplesmente não vão ao hospital. Um exemplo disso é um estudo em Nova York, que eles coletaram dados entre 30 de março e 5 de abril desse ano, e viram que a quantidade de mortes domiciliares aumentou 8 vezes em relação ao mesmo período de 2019. Enquanto que os atendimentos de urgência cardiológica diminuíram pela metade. Ou seja, as doenças continuam acontecendo e continuaram como em todos os tempos, só que as pessoas ficam em casa e às vezes acabam morrendo em casa sem um atendimento adequado, simplesmente por medo de ir ao hospital. Eu conversei com um colega do SAMU, aqui da região, e ele falou que tem essa mesma impressão. Obviamente ele não tem dados numéricos, mas ele tem essa impressão também, de que aumentou o número de mortes em casa, às vezes eles são chamados e vão constatar o óbito, e no contraponto disso diminuiu muito o atendimento chamado por quadros de infarto. Aqui em nosso meio, eu fiz um levantamento rápido aqui no hospital. Nós temos um protocolo de dor torácica, de todo paciente que chega no pronto-socorro com queixa de dor no tórax, é aberto o protocolo de dor torácica, que vai estratificar, vai direcionar esse paciente para os vários diagnósticos, né, com prioridade dentro da gravidade. Houve uma redução, nós fizemos um levantamento de 20 de março a 20 de maio do ano passado e 20 de março até hoje deste ano. E houve uma redução de 40% no protocolo de dor torácica e no serviço de hemodinâmica também uma redução em torno de 40% na realização de cateterismos e de angioplastias. Isso é grave, porque não houve uma redução de 40% na população. Essa população apenas não está chegando até o hospital, por vários motivos. A gente pode dizer, então, por exemplo, que esses exames que deixaram de ser feitos seriam ou detectariam situações possíveis de ser tratadas no começo. Sem dúvida, sem dúvida. E aí elas não estão sendo diagnosticadas. Sem dúvida. Não estão sendo diagnosticadas e pior, às vezes não estão sendo tratadas. A gente tem recebido, às vezes, casos de pessoas que ficam a noite inteira em casa com dor no peito. E isso, o atraso nesse atendimento é crucial. Você perde músculo, o benefício de se abrir a artéria, de reverter aquele quadro de infarto se torna muito menor. Então, um outro fator, além disso, do medo das pessoas irem ao hospital, não só em quadros de infarto, como em outros quadros de descompensação da doença crônica, é um paciente com doença cardiovascular. Ele já sabe que ele tem doença cardiovascular. E ele começa com sintomas gripais. Ele também tem medo de ir para o hospital. Só que esses pacientes que têm doença cardiovascular, sabidamente, são um grupo de risco. O paciente com doença cardiovascular responde pior a essa infecção. Às vezes ele tem uma evolução mais rápida. Então, ele com medo, ele fica em casa e em questão de horas ele pode deteriorar rapidamente e chegar no hospital já com um quadro muito mais avançado da infecção pelo Covid. Então, não pode ter medo de ir para o hospital. Obviamente que não é para você ir para o hospital tirar uma dúvida se o remédio é de 5 ou de 10 miligramas, se você está se sentindo muito bem. Mas, em caso de sinais de alerta ou da sua doença ou do Covid, a ida ao hospital pode ser a diferença entre viver ou morrer ou adoecer. É preciso que se diga, é importante você ter falado, né? Quando ir ao hospital. Então, muitos pacientes já portadores de doenças crônicas, a gente com essa preocupação, a gente desde o dia 27 de abril,
Então, a partir do segundo mês do nosso período aí, que vamos completar já 2 meses de isolamento social, a partir do segundo mês em diante, nós abrimos parcialmente as agendas do setor de cardiologia, né? Metade das agendas, justamente com todos os cuidados de evitar a aglomeração, né? Justamente para atender aos pacientes que tinham uma situação mais intermediária, de um risco maior, para que viessem passar em consulta, apresentar os exames, ou ser avaliado adequadamente pelo seu cardiologista, de modo a justamente tentar reverter um pouco esse medo, né, que é bem verdade, temos que dizer, foi provocado pelas orientações das restrições sociais também, né? Que tem a sua função, a sua importância de ter acontecido, porque de fato a orientação continua, né? A gente continua com essa orientação, né? Só que assim, temos que sopesar ou contrapor a necessidade de cada um, que é a doença que cada um tem, hipertenso descontrolado, paciente com outras patologias, né? Eu acho que sim. Tem que levar em conta isso. Então, assim, a gente tem que dizer o seguinte, as pessoas precisam continuar sendo acompanhadas e existe hoje uma restrição à aglomeração, a agenda não está normal. Vir ao hospital por uma necessidade de acompanhamento, especificamente aqui no Hospital Novo, nós sabemos que nós temos o ambulatório e as internações, né? Mas, voltando a dizer, como você já disse, eu repito aqui, nós temos fluxos específicos para os sintomas gripais, então há uma segurança do paciente vir ao seu ambulatório e, através do uso de máscara, que é obrigatória, chegar ao teu consultório médico, onde está o teu cardiologista, passar em consulta e ir para casa. Acho que Sim. É importantíssimo o paciente reconhecer, o paciente que tem doença cardiovascular, reconhecer quais são esses sinais de alerta, porque uma coisa é você ter que vir ao pronto-socorro. Outra coisa é você ter um tempo maior de agendar uma consulta, igual o doutor André falou, com todos esses cuidados. Talvez a ênfase maior seja nesses atendimentos agora, do que a gente vai falar, da emergência, aquele paciente que tem que ir ao hospital com certa rapidez. Então, uma dúvida até trazida, desculpa interromper, mas como esses pacientes, né, falando de todos os fatores, como esses pacientes vão saber identificar os sinais graves de alerta, né, que indiquem eles procurarem o hospital, né, já que eles estão se restringindo em casa, que situações, o que eu posso dizer para eles, você vai me dizer agora, que pode dizer, olha, está na hora de ir para o pronto-socorro, não vamos pensar 2 vezes. Sim, isso é muito importante. O paciente com doença cardiovascular é uma doença crônica, então ele já tem um certo conhecimento dos sintomas que ele tem. Isso vale também para aqueles pacientes que são de grupo de risco para a doença cardiovascular. Por exemplo, se você é diabético, hipertenso, fumante, tem problemas de colesterol, você pode nunca ter tido alguma manifestação de doença cardiovascular, mas você é uma pessoa que tem risco para esse tipo de problema. Ou, se você já sabe, você já faz um acompanhamento com o cardiologista, você já tem diagnóstico de alguma anormalidade, você conhece os sintomas. Por exemplo, alguém que já acompanha, já faz tratamento por conta de uma arritmia, ele sabe que ele tem palpitações de vez em quando. Agora, se na hora que ele tem aquela palpitação, além da palpitação, ele tem turvação na vista, tontura, sensação de desmaio ou de fato desmaiar, uma falta de ar desproporcional naquela hora, uma palidez, isso pode ser um sintoma de gravidade e por conta disso você deve procurar um hospital, para pelo menos ser feito um eletro, ser avaliado com mais propriedade esse seu sintoma. Mais comum ainda do que a arritmia, o paciente que tem problema de coronária, que é muito mais frequente, né? Obstrução ou quase obstrução de artérias do coração. Se o paciente já fez cirurgia cardíaca, já colocou ponte de safena, mamária, ou se ele já teve um infarto antes, já fez cateterismo, já colocou stent, fez angioplastia, ele provavelmente já teve alguma vez angina, que é a dor no coração, dor no peito em decorrência de problemas no coração. Se ele sentir uma dor parecida com aquela que ele teve antes, mesmo que seja em intensidade mais fraca, mas que começou em repouso, ele não estava fazendo nenhum esforço físico e apresentou essa dor no peito,
Às vezes é uma dor no peito que vai para o braço, ou às vezes é no estômago que vem para o peito, uma dor em geral opressiva, como se tivesse uma mão apertando aqui o peito, ou às vezes do peito vai para o pescoço, mandíbula, e se essa dor é prolongada, ou se é associada com palidez, com falta de ar, com suor excessivo, tudo isso pode ser sinal de que ele está tendo um infarto, ou no mínimo uma angina instável, que chama, que é aquela angina que pode virar um infarto a qualquer momento. Então, não fique em casa. Em termos de infarto, a termos de esclarecimento, das pessoas que morrem de infarto, a maioria morre na primeira hora. Isso em tempos normais, em que você sente alguma coisa e rapidamente se dispõe e já vai para o hospital. Imagine agora você ficar horas em casa esperando ver se melhora, ou achando que vai melhorar, ou tomando um chá, ou fazendo alguma coisa pelo simples fato de não querer ir para o hospital. Isso pode fazer toda a diferença. Em 6 horas, a maior parte do músculo que recebia sangue daquela artéria já pode ter morrido e não há recuperação desse músculo. Vai virar uma cicatriz no coração. Em 12 horas, praticamente toda aquela área já houve necrose. Então, é essencial. Quanto mais rápido for esse atendimento, melhor o resultado. Aqui nós temos o protocolo de dor torácica, que estabelece que é um controle rigoroso do tempo porta-balão, que é do tempo do paciente entrar pela porta do hospital até a hora dele estar na sala de hemodinâmica com um balão desobstruindo a artéria. Esse tempo tem que ser de no máximo 90 minutos, 1h30. Então, imagine se você fica 1h30 a mais em casa, você já perdeu esse tempo que você ganharia dentro do hospital. Então, não pode deixar de ir para o hospital em caso de sintomas de infarto. Pessoas com problema de insuficiência cardíaca, ele já sabe que o coração dele é mais fraco, que tem algum tipo de disfunção, ou tem problema nas válvulas do coração. Você começa a ter muita falta de ar em casa, quando deita a falta de ar piora muito, ele fica as pernas inchando, não consegue deitar para dormir, isso pode ser sinal de descompensação do quadro dele. Também deve procurar o hospital. Às vezes é só uma questão de ajuste de medicação. Saindo um pouco do coração, mas esse é aparelho circulatório também, nos quadros de AVC, que é o famoso derrame, né, conhecido popularmente. Tem formas simples de você tentar reconhecer em caso um quadro de AVC, que é tão mais grave do que um quadro de infarto e com sequelas mais graves ainda. Por exemplo, a pessoa, você pede para mostrar os dentes, a boca está torta para um lado. Pede para elevar os braços, não consegue segurar, um dos braços cai por perda de força muscular. Você fala uma frase, pede para a pessoa repetir, a pessoa não consegue repetir, não consegue articular a fala. Então, isso é sinal que pode ser um AVC e tem que ir rapidamente para o hospital também. Em relação a esse procurar o hospital, Evandro, né? Tem alguma recomendação especial para o paciente, já que nós estamos num momento de pandemia? Ele está com sintoma de dor no peito, ele tem que ir para o hospital. O que ele pode fazer para se precaver em relação ao momento de pandemia, para evitar se contaminar no caminho ou ao chegar no hospital? Existe alguma recomendação assim, em geral? Sim. Primeiro, essa decisão de ir ao hospital, que tem que ser clara, tem que ter discernimento para entender essa necessidade real. Segundo lugar, ir com os cuidados em tempos de pandemia. Máscara colocada corretamente, cobrindo o nariz e a boca, não ficar manuseando a máscara o tempo todo, qualquer coisa tem que mexer pelas tiras, não por aqui, que é comum. Ir com um acompanhante, ele não precisa ir mais que uma pessoa. Chegando ao hospital, evite ficar tocando em várias superfícies, porque por mais que pareçam estar limpas, mas ali pode ter o vírus, que ele sobrevive bastante tempo fora do corpo. Jamais tocar olhos, nariz, boca, porque isso aumenta muito a chance de contaminação. No hospital, igual o doutor André falou, existem rotas específicas, então não se preocupe que você não vai chegar no meio de uma multidão, até porque diminuiu muito o atendimento em pronto-socorro, as pessoas às vezes vinham muito por motivos não essenciais. Existem rotas específicas. Se tem sintomas gripais, que o paciente cardiológico pode ter Covid, pode ter sintomas gripais, ele vai seguir a rota de sintomas gripais. Se ele não tem, se é um problema da doença de base, é outra rota. Não só no pronto-socorro, como nas unidades de internação. Tanto enfermaria como UTI ficam separados dos setores, então não deve haver esse tipo de preocupação. Ao voltar em casa, se você não precisou ficar no hospital,
Você foi atendido, voltar para casa. Volte para casa, deixe seu sapato do lado de fora, tome um banho, troque de roupa, já põe para lavar aquela roupa que foi no hospital. São cuidados simples que são acessíveis a todos. Lavar as mãos com muita frequência e, na falta de água, sabão, álcool gel. Então, isso tudo são medidas bem simples e que diminuem bastante o seu risco de contaminação. Até eu gostaria de comentar, que estava conversando aqui um pouco antes, né? Agora todos têm a sua máscara de tecido, né? Alguns Sim. aí, né, com a estampa, virou até moda aí, colocando um monte de coisa na máscara, né? Mas a gente ainda, assim, percebe que quem tem máscara, às vezes o pessoal consegue máscara descartável, geralmente isso está sendo só de uso no sistema de saúde. Mas a gente percebe muito desprezado na rua, aí, no meio-fio, máscara, né? Relembrar que a máscara ela é um agente de contaminação também, como o Evandro disse, né? Você saber manusear corretamente. E, por favor, né, pessoal, ao desprezar a máscara, tem lugar e modo certo de fazer, colocar no saquinho, fechar e jogar no lixo comum quando estiver em casa aqui. Então, é um alerta aí que a gente conversou aqui, a gente achou interessante comentar, né? Inclusive, estamos usando máscara por essa recomendação. Às vezes tem gente que fala, não, mas eu ouvi falar em algum lugar aí que máscara de tecido não adianta, tem que ser N95. Não, isso está errado. N95 é para profissional de saúde que vai lidar com o paciente sabidamente contaminado e para fazer procedimentos como intubação, examinar a boca, né, passar sondas, é por esse motivo. A máscara de tecido, desse PMT, tem vários tipos de máscara agora, elas são eficientes para esse tipo de convívio, mantendo o distanciamento, porque você retém para você seus perdigotos, né, suas partículas, e também evita que a de outra pessoa chegue até você. Então é eficiente e tem que ficar o tempo inteiro. É incômodo, a gente está conversando aqui incômodo com essa máscara, mas é necessário. Bom, a gente falou de doença cardiovascular, mas acho que vale a pena comentar aqui também. Pacientes sem doença cardiovascular que precisam procurar, você já até falou, que precisam procurar o pronto-socorro, né? Pelo sintoma gripal só, né? Alguma orientação específica, assim, né? Normalmente o paciente que não tem sintoma cardiovascular, ele vai ter uma evolução melhor, né? Sabe a mortalidade de quem não tem até a mortalidade geral 3,5%, enquanto que o que tem doença cardiovascular chega a 10,5%. Então, é uma diferença grande, né? Isso porque o coração ele vai sofrer muito com essa cascata inflamatória. Esse vírus ele tem uma capacidade de desencadear uma inflamação em cascata muito grande. Num ambiente de inflamação generalizada, como o que causa a doença, o coração vai ter que trabalhar muito mais. Se esse coração já tem algum problema, ele tem uma reserva menor, ele vai apresentar disfunção. O próprio músculo do coração pode ser afetado, que não é em uma pessoa que não tem doença cardíaca, pode ter uma miocardite? Pode. Mas naquele que já tem uma inflamação do coração, vai ser pior ainda. Né? Sem contar os quadros que está se divulgando muito agora, que essa inflamação gera efeito pró-trombótico, favorece a formação de coágulos, né? Que explica em parte o acometimento pulmonar tão grave, por microtromboses. Se essa trombose ocorre numa coronária, o paciente pode ter um infarto na vigência do quadro de Covid. Então, ele tem um risco maior de disfunção do músculo, risco maior de arritmias, risco maior de tromboses. Então, isso tudo agrava muito o quadro, num paciente que já tinha problema. Tá. Evandro, eu gostaria que você comentasse aqui, listasse, enfim, a gente falou de doenças cardiovasculares, mas listar quais as doenças, né, por exemplo, os espectadores aqui devem estar pensando, eu tenho isso, será que é fator de risco ou não? Dá para colocar qualquer problema como um fator de risco, alguns problemas específicos são maiores? Se for para pecar, melhor pecar por excesso. O mais comum é a hipertensão, que não deixa de ser uma doença cardiovascular. É a mais comum e, sabidamente, pacientes hipertensos têm uma evolução pior. Em segundo lugar, eu colocaria insuficiência cardíaca, quando o músculo já está fraco, e pacientes com doença coronária. Pacientes que têm arritmias, eles são um grupo meio à parte por conta desse risco de inflamações, de
de miocardite e de arritmias, e às vezes arritmias agravadas ou desencadeadas por medicações que têm se usado. Então, eu listaria esses exemplos aí como os mais frequentes e os mais graves. O Alessandro, né, perguntou aqui, ele é hipertenso, tem 44 anos, se ele é grupo de risco, precisa ficar em casa. Acho que está dentro. Sem dúvida, todos precisamos ficar em casa, né? A recomendação é que todos fiquemos em casa e só saiamos por um motivo real, não ficar andando por aí. Um paciente hipertenso de 44 anos, ele tem que ter, obviamente, um cuidado maior do que aquele que não tem nenhuma doença. Até porque, um erro comum, a pessoa é jovem, vendendo saúde, não é hipertenso, não tem nenhuma doença. Então ele acha que ele pode sair por aí andando e tudo bem. Não, isso é errado, ele está pensando só nele. Se ele contrair o vírus, ele pode até ficar assintomático, não ter absolutamente nenhum sintoma, só que ele transmite. Ele pode ter sintomas leves, mas ele transmite. E ele vai transmitir para quem? Para os familiares. Às vezes tem aquele avô, o pai, a mãe que tem doença cardiovascular, mora na mesma casa, está lá confinado, mas o outro acha que não tem problema sair. Então, é essencial a solidariedade, pensar no outro, né? E não pensar em si mesmo, na evolução que vai ter para si, porque essa é uma doença de infectividade muito alta. Baixa letalidade, mas de infectividade muito alta. A Suane Tanaka fez uma pergunta, mas acho que contemplou também, que é quais os hábitos que intensificam riscos de casos positivos para pacientes com problemas cardíacos. Eu acho que a respeito da transmissão é o mesmo para todos. Sim, né? É importantíssimo lembrar que o paciente que tem doença cardiológica, ele tem a mesma chance de se infectar que todos. Não é que ele tenha mais facilidade de contrair a infecção. A chance de se infectar é a mesma entre um rapaz de 15 anos e um senhor de 70 que já é operado do coração ou tem problema de válvula. O que diferencia muito os dois é a evolução da doença. Então, uma vez infectados, os dois, a evolução pode ser completamente diferente. Por isso a importância do paciente cardiológico, cardiovascular, tentar ao máximo de todas as formas não se infectar. E em caso de se infectar, procurar o atendimento hospitalar. Evandro, pacientes que usam, a gente tem falado aqui, né, problemas de coagulação ligados à infecção mesmo, quem está com infecção. Então, assim, uma pergunta assim, sobre pacientes que utilizam anticoagulantes, né, remédio para afinar o sangue, se tem que mudar o tratamento, tem um risco diferente, alguma coisa a se fazer em relação. Não, se por alguma condição você já usa anticoagulante, não há necessidade de mudar. Você provavelmente vai ter um risco muito menor de fenômenos trombóticos, mas a doença não é só isso, não é só a trombose. Como eu falei, se você toma anticoagulante e tem um problema cardiovascular, provavelmente você já teve um evento trombótico ou você tem risco alto de ter. Por isso você toma anticoagulante. Então, o seu risco de ter uma evolução desfavorável é semelhante. A única diferença é que talvez tenha menos eventos trombóticos. Mas os regimes de anticoagulantes que estão se usando agora são intra-hospitalares e por via parenteral, né? Não são por via oral. Mas não deve se sentir seguro e achando que vai ter uma evolução favorável só porque toma anticoagulante. Sem contar a interação de anticoagulantes com medicações que se usam no tratamento e pode ter efeitos colaterais. Então, o cuidado tem que ser o mesmo. Certo. Em relação, por exemplo, a um paciente que passe no cardiologista, tem a indicação de fazer o cateterismo para investigar um cansaço, não é uma situação emergencial, né? Uhum. Hoje em dia há uma recomendação de esperar para fazer esse exame, esperar acabar ou não, ou pode ser feito com segurança, dentro do mais breve possível. Então, o que a gente tem feito, logo no começo dessa recomendação de isolamento, a gente tinha alguns pedidos lá de cateterismos que estavam aguardando a marcação. O que a gente fez? A gente conversou com os médicos, né, que solicitaram o exame, a gente perguntava caso a caso, para esclarecer se era um exame realmente com a necessidade de realização mais rápida,
e a gente ligava para o paciente. Se não fosse, a gente avisava, olha, os tempos agora estão diferentes, a gente tem uma solicitação aqui, nós já conversamos com o seu médico, ele falou que não é emergência. Em 2 semanas ligaremos de novo. Ou, se você tiver algum sintoma antes, procura a gente aqui, a gente deixava o telefone e tudo, e fomos protelando um pouco a realização desses exames. Depois que o cenário se desenhou mais e já estava tudo mais organizado, vamos dizer assim, o que acontece? A gente liga para o paciente falando que ele pode vir, explica como vai ser a sequência toda, e o paciente não quer vir. O próprio paciente está em pânico, sendo que todas as medidas são tomadas. Por exemplo, nós temos aqui 5 leitos de recuperação pós-cateterismo. A gente não marca mais 3, 4 exames no mesmo dia. A gente marca, por exemplo, um exame de manhã, que aquele paciente vai ficar só ele na sala de recuperação como acompanhante, a gente vai para vir um acompanhante só. Outro exame à tarde, quando esse da manhã já foi embora. A gente dá preferência por usar a via radial, que é o acesso aqui pelo punho e não pela virilha, porque é uma recuperação mais rápida, o paciente sai andando mais rápido. Existem já protocolos, inclusive, de angioplastia com alta no mesmo dia. O paciente, ao invés de ficar internado, que é a nossa rotina atual, se for um caso muito tranquilo por via radial, o paciente faz a angioplastia de manhã, fica em observação na hemodinâmica e vai embora no mesmo dia, não ficando internado no hospital. Então, são práticas difundidas no mundo todo para tentar minimizar a chance da infecção intra-hospitalar, mas não deixando de contemplar o risco cardiológico. Então, por exemplo, procedimentos absolutamente eletivos. Às vezes a pessoa tem uma malformação congênita, leve, que vai precisar fazer um procedimento na hemodinâmica ou uma cirurgia cardíaca. A pessoa tem aquilo há anos, né? Então, nada impede de esperar mais 1 mês, 2, 3, até sair desse quadro todo para poder resolver o problema. Agora, naquelas situações em que existem sinais esses que eu comentei de gravidade, não vale a pena esperar. Tudo que a gente vai fazer em medicina é uma prática diária, a gente está acostumado com isso, a gente coloca numa balança o risco e o benefício. Quando o risco daquela doença de base é muito grande, vale a pena, em vista do benefício que vai ter corrigir esse problema, vale a pena que seja feito. Agora, se o risco daquela doença é baixo, considerando o estado atual de pandemia, às vezes você protela para que você não adicione riscos ao risco que a pessoa já tem. Em relação ainda aí, falando aos pacientes, né, pacientes que têm problemas cardíacos ou enfim, estão em casa e estão impedidos de fazer atividade física, né? Geralmente, para o paciente portador de doença cardiovascular, a gente costuma solicitar que faça atividade física. A cardiologia ela é bem marcante nisso, a mudança de estilo de vida, não só a atividade física, mas a dieta, o ambiente psíquico também, né? Uhum. E aí fica, em relação à atividade física dentro de casa, é segura, é recomendável para o paciente cardiopata? Sim, a atividade física sempre é indicada, claro que sob acompanhamento, para quantificar essa atividade física. Para isso, a internet é muito útil. Hoje em dia, você pesquisando, você encontra várias e várias plataformas que orientam a atividade física, desde aquela atividade física mais leve, de alongamento, para não perder tonicidade muscular, até atividades aeróbicas para atletas. Importante estar dentro de casa. Mas ele pode caminhar em casa, pode fazer exercício com aqueles elásticos para não perder massa muscular e para não ganhar peso, né? Porque se você fica em casa só comendo e sem fazer atividade física, vai ganhar peso, que é extremamente prejudicial. Uma forma simples de você controlar se aquela atividade física está sendo exagerada ou não é que você consiga conversar com alguém enquanto está fazendo atividade física. Se você está fazendo uma atividade lá em casa que você viu na internet, e aquilo causa uma falta de ar, ofegância, que você não consegue conversar com quem está do lado, é sinal que talvez esteja sendo excessiva. Mas se você consegue continuar conversando e está adequado para você, isso é muito bom, faz efeito tanto para o sistema cardiovascular, como até para a cabeça, né? Da pessoa não ficar parado o tempo inteiro sem fazer nada. Certo. A gente tem recebido, não adianta, o pessoal quer saber da cloroquina, né?
especificamente agora, né, é uma polêmica que acho que não é foco hoje da nossa discussão, do nosso debate, mas não tem como a gente deixar de abordar esse tema, já que agora o Ministério da Saúde está trazendo novas informações e tudo, né? E, então, assim, a pergunta que eu vou te fazer, a cloroquina é perigosa para o coração, afinal de contas, Evandro? Sim, principalmente, que é o nosso foco de hoje, para pacientes que já têm doença cardiovascular e nesses, principalmente para aqueles que têm arritmias, porque existe interação da cloroquina e da hidroxicloroquina, né, que é um derivado, com drogas usadas para tratar arritmia e que podem induzir arritmias muito mais graves. Esse é um risco. O risco é conhecido. Às vezes as pessoas falam, mas eu tenho uma vizinha que toma cloroquina porque tem artrite reumatoide, ela toma há 10 anos e nunca teve nada. Só que quando você vai usar a cloroquina ou hidroxicloroquina no cenário atual, é um cenário inflamatório que pode afetar o coração. A resposta desse paciente com Covid não é necessariamente igual a alguém que tem uma artrite reumatoide ou um lúpus. Tá? É importante salientar isso. As sociedades médicas estão tendendo a não indicar. Não é que se fala que não pode, que não vai, que é um veneno. Não é esse polo tão assim. E nem tão pouco que deve dar para todos tomarem a cloroquina. Existe muita controvérsia, as pessoas têm que entender que habitualmente uma medicação para ser determinada como de uso em seres humanos, ela precisa demonstrar que é eficaz para aquela doença que ela se propõe e que ela é segura. Não adianta ela ser eficaz e não ser segura, assim como não adianta ela ser segura, não provoca nenhum efeito, só que não é eficaz. Então ela precisa provar essas duas coisas. Para se provar isso, tem que se submeter a estudos que demandam muito tempo e muitas pessoas. Não adianta uma amostra de 20 pessoas. Adianta uma amostra de 1.000, 2.000 pessoas. Isso normalmente leva anos. O problema é que agora a gente não tem tempo. A gente está correndo, é uma situação de guerra, eu entendo. Então tem estudos, uma enxurrada de estudos com metodologias diferentes, as mais variadas possíveis. E às vezes o que era verdade há um mês atrás pode não ser esse mês e pode ser que mês que vem surjam estudos, como tem mais de 150 estudos rodando a respeito de cloroquina e hidroxicloroquina, pode ser que mês que vem demonstre, baseado numa população maior, uma metodologia melhor de estudo. Então existe muita controvérsia a esse respeito, mas na população cardiovascular é seguro que a chance de efeitos colaterais e efeitos colaterais graves, que podem incluir até morte súbita por arritmias, ela é aumentada em relação à população em geral. Então, assim, apesar do seu foco, né, da nossa conversa hoje, tratamento, mas existe essa dissociação, talvez, do Ministério da Saúde com sociedades médicas, mas se você for ler a recomendação do Ministério da Saúde, ele frisa que essa droga mostrou algum efeito in vitro, ou seja, em laboratório, em células, não em vivo, não numa pessoa. E está bem determinado lá na recomendação do Ministério que não existem estudos robustos. Ele tem a vantagem de uniformizar a dose, está lá descrito todo o regime para casos leves, moderados e graves, mas se vocês forem ler as notas depois, tem escrito que não há comprovação científica, que é uma determinação do médico em consenso com o paciente, inclusive o paciente tem que informar que ele sabe que não é uma droga que se conhece tudo, autorizando usar aquela droga nele. Então, como eu falei, não é uma medicação que está contraindicada, mas também é uma medicação que ainda não demonstrou a sua total eficácia. E a gente tem que ter humildade de, às vezes, uma coisa que é verdade, você mudar de opinião depois. Tudo é possível nesse cenário de correria, de pandemia, onde precisa de resultados muito rápidos. Assim, como você falou, é um tema bastante polêmico, as pessoas querem alguma coisa palpável, Sim. busca, inconscientemente a gente busca alguma coisa para, né, se agarrar, falar, poxa, pelo menos isso eu tenho, né? E, então é natural que isso venha a ser, e continue sendo uma polêmica durante um tempo até ter uma evidência clara, né? E assim, eu queria só comentar que aqui no hospital a gente tem um comitê, né, que se reúne frequentemente com todos os gestores, né,
de todas as áreas, da área técnica, da área administrativa e da infectologia, né, o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, e a gente discute periodicamente o andamento das evidências científicas e a gente vai moldando o nosso protocolo. Tá? E a premissa sempre, como o Evandro falou aqui, é segurança e qualidade. Né? A gente jamais vai autorizar ou permitir que alguma coisa seja feita de forma insegura. Então, a gente tem protocolos aqui que controlam bem a indicação de cada medicação e cada situação. Né? Nosso corpo clínico sabe, a gente sempre está ali batendo martelo, protocolo, mudou o protocolo, olha aqui, olha ali, e nós vamos continuar até o final, seguindo à risca tudo que vier de evidência aí, né? Eu queria assim, fazer uma pergunta que eu acho que talvez seja até uma pergunta fora já do prazo, já foi respondida, mas talvez possa haver alguém com dúvida ainda. No começo se falava que não poderia usar alguns tipos de medicamentos que eles aumentavam o risco de agravar a doença viral se a pessoa pegasse o coronavírus. Isso já caiu por terra? Tem alguma coisa nova? Isso, como é que está? Sim, desde o começo, na verdade, quando surgiu isso aí, foi principalmente em relação aos inibidores de enzima e os bloqueadores do receptor da angiotensina. Medicações, só para facilitar, os inibidores de enzima quase todos terminam com PRIO e os da angiotensina com TAN, né? Losartan, Candesartan, Valsartan. Logo no começo, pelo fato do vírus usar esse mesmo receptor da enzima conversora, surgiu essa ideia de que talvez os pacientes que usam esse tipo de medicação fossem mais propensos a ter um quadro mais grave e mais rápido. Isso se mostrou rapidamente que não era uma recomendação, tanto que nunca houve uma recomendação formal das sociedades de hipertensão de que fossem suspensos ou substituídos esse tipo de medicação, até porque essa é a medicação, é a primeira medicação que se usa em tratamentos de hipertensão, por exemplo, de insuficiência cardíaca. Então, os benefícios são comprovados e baseados em estudos de larga escala em que se comprovou a total eficiência e segurança. Então, o risco de se suspender ou de se substituir por outra que não teria tantos benefícios sempre superou o fato dessa possível, essa fumacinha falando que talvez fosse prejudicial. Depois surgiram até outros estudos mostrando que, pelo contrário, que quem usava era protegido. Então, é tudo muito novo. Quem afirmar alguma coisa com muita propriedade, com muita certeza, talvez esteja sendo leviano. Ninguém pode afirmar com toda certeza. Estudos surgem toda hora falando uma coisa ou outra. Mas a gente não pode se apartar das evidências que a gente tinha de antes disso, da eficiência e da segurança de medicações. Essa é uma recomendação essencial. Não suspenda ou troque suas medicações baseado numa mensagem de WhatsApp que você viu ou num vídeo que mandaram para você. Converse com o seu médico, você confia no seu médico, converse e ele vai esclarecer para você tudo isso. Tá, tem duas perguntas aqui para encerrar, que não fazem parte do tema, mas eu acho que a gente está com esse tempinho para encerrar aí. Nós, como fazendo parte aí da comunidade do corpo clínico, acho que podemos atuar. Já. A Camila Silva pergunta se quem já pegou o Covid pode pegar novamente. Sim, existem relatos, né, de reinfecção, ou talvez a carga viral ficou tão baixa que não detectou e houve uma nova eclosão, né, da infecção. É baixa a probabilidade, mas existem relatos de reinfecção. Então você tem que continuar com o mesmo cuidado. O cuidado é coletivo. Essa é uma certeza, né? Todos estão sendo afetados. Não adianta você achar que você é diferente, que você é imune e que você pode tudo. E a Simone Menezes, né, pergunta aqui se lesões de pele como pruridos, pequenas bolinhas que apareceram numa criança de 2 meses, né, de uma família de alguém que trabalha no hospital, pode ser um sinal de possível contágio. Né? Na pediatria a gente já faz tempo que a gente não vê pediatria, mas eu queria que você tivesse alguma. Não é uma manifestação comum, mas existe relatos, né, de manifestações cutâneas dessa doença. Criança vai ter uma evolução muito boa, muito favorável,
Então, é observar. Se essa dúvida for maior, só fazendo o teste, que seria a situação, o melhor dos mundos, se no Brasil a gente pudesse ter testagem em massa, mas não temos. Então, mas numa criança, se você, a orientação é, se você tem alguma suspeita, ou por sintoma respiratório, ou de pele, ou digestivo, às vezes a pessoa tem diarreia, tem dor abdominal. Se existir a suspeita, tente um teste, e se não, considere como centro, porque aí você vai ter a conduta de isolar e de restringir aquela pessoa para não transmitir para outras. Ok. Bom, acho que é isso. A gente passou aqui, né, por todos os temas aí, a respeito da cardiologia, com a grande experiência aí do Evandro, né? E acho que a gente abordou todos os temas que a gente lembrou aqui, que a gente colheu com os pacientes dos setores aqui que chegou as dúvidas no hospital, algumas perguntas que a gente respondeu, algumas dentro do tema, outras fora, mas acho que a ideia é estar presente aqui para interagir e procurar esclarecer. Quero lembrar a todos que nós vamos ter uma programação semanal, né, durante esse período da pandemia, trazendo sempre os assuntos relacionados a ela, na intenção de educar, de tentar esclarecer, de interagir com vocês aí, então para vocês trazerem as perguntas, algumas coisas a gente vai saber mais, outras menos, mas e lembrando que os canais de comunicação do hospital estão abertos aí para as perguntas. Então, as perguntas que não foram respondidas, a gente vai responder e enviar diretamente para quem fez a questão, tá? Obrigado, Evandro, pela presença, né? E é isso daí. Até a próxima. Espero que em breve tenhamos assuntos mais amenos para tratar e de prevenção mais a longo prazo. Obrigado pela presença. Sim, eu que agradeço. E se puder deixar um recado para quem tem doença cardiovascular, que às vezes são pessoas mais ansiosas, que respondem com mais ansiedade, né, às adversidades da vida, alimente a sua espiritualidade também. Se você está em casa, procure, a internet também é muito bom para isso, né, sites de meditação, de oração, livros, né, e peça, se você tem fé, peça discernimento para que você diferencie aquela situação que você precisa ir para o hospital, discernimento para saber os cuidados que você precisa ter e paciência para aceitar esses tempos atuais de pandemia que são tão complicados, mas que todo mundo está no mesmo barco. Obrigado, André. Obrigado. Até logo a todos.